Fala galera, boa segunda-feira para todo mundo e a gente chega aqui bem cedinho para falar do Cruzeiro e a gente vai falar do Cruzeirão em nome da Grama Armory. Se você está fazendo a sua casa, reformando, construindo aquela área de churrasco, não deixe de orçar as suas pedras, o seu granito, o seu mármore lá na Grama Armory. Melhor preço, melhor qualidade, entrega em toda Minas Gerais, viu? O pessoal é bom. Só procurar o Jean Guilherme lá. Vai ter condições especiais só de falar que veio aqui da República do Cabuloso. Bem, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou ontem. O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2-0. Um jogo muito bom do Cruzeiro. Mais uma vez o Cruzeiro fazendo um jogo consciente, se impondo em campo. Tá dando gosto de ver o Cruzeiro jogar. O técnico Léo Jardim, acho que a gente tem que admitir que o cara arrumou o Cruzeiro. Ele achou a melhor forma do time jogar, ele tem o elenco em mãos, ele tem o time definido, né? Ele já tem uma estrutura, um esquema de jogo definido. E o Cruzeiro ontem foi simplesmente soberano mais uma vez. Assim como já havia sido contra o Sport lá na Ilha do Retiro, o Cruzeiro ontem também foi soberano, pegou um adversário enfraquecido, né? Um fragilizado, e não tomou conhecimento, foi para cima. O primeiro tempo foi um primeiro tempo praticamente perfeito do Cruzeiro, não deu chance pro Fortaleza jogar, marcou o Fortaleza no campo dele o tempo todo, o adversário não teve como respirar, não incomodou o Cássio em momento nenhum, e ali fez 2-0 no primeiro tempo, praticamente liquidou o jogo, poderia ter feito 3, 4, e no segundo tempo eu acho que já era esperado que o Fortaleza viesse com algumas mudanças, desse um passo à frente, subisse um pouco as linhas, né? Até por fato de jogar em casa, a torcida começa a cobrar. E o Cruzeiro, de uma forma muito segura, dominou o jogo sem se expor muito. No segundo tempo, talvez o Fortaleza levou um lance de muito perigo, que foi uma cabeçada que o Cássio defendeu, e o Cruzeiro chegou também com uma ou duas alternativas e conseguiu garantir ali os 3 pontos, né? Destaque individual para o jogo, eu vou ficar com o Gabriel Barbosa. Eu acho que esse aí merece todos os destaques. Um jogador que cada dia que passa está sendo muito comprometido com o clube, muito comprometido com os objetivos do clube, que é o principal. Jogando uma função diferente, dando uma de garçom ali, um estilo camisa 10, né? Apesar de jogar com a 9, mas um jogador de muita qualidade. Para mim, ontem, o melhor em campo, ao lado do Lucas Silva também, que dominou o meio campo do Cruzeiro. Praticamente todas as jogadas do Cruzeiro ofensiva, antes delas chegarem aos homens de frente, elas passam pelo Lucas. O Lucas também vive um momento muito especial no Cruzeiro. O time se encontrou bem. E ontem ficou prova que o Cruzeiro está massacrando. E o time que vier para jogar contra o Cruzeiro vai ter dificuldade, né? Agora o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Jogo complicado aí, um jogo que a gente chama de jogo de 6 pontos, né? Onde o Cruzeiro precisa vencer. O Palmeiras hoje é o líder do campeonato com 22 pontos. O Cruzeiro tem 20 na terceira colocação. E dependendo dos resultados aí, o Cruzeiro já joga pela liderança na próxima rodada. Depende de um tropeço do Flamengo e vencer o Palmeiras, né? E é um jogo grande, é um jogo que o torcedor gosta, é um jogo que o Cruzeiro está precisando vencer também, assim como vencer o Flamengo. É importante. É importante também pensar em tabela, pensar em campeonato, porque o Cruzeiro já jogou contra o Flamengo, venceu no Mineirão, agora joga contra o Palmeiras no Mineirão, e no segundo turno acaba jogando contra esses adversários fora dos nossos domínios, né? Então é muito importante o Cruzeiro vencer no próximo domingo. Mas antes disso tem a Copa Sul-Americana no caminho, também é importante, apesar que em termos de tabela, em termos de pretensões de competição, não tem importância nenhuma, mas é um jogo que o Cruzeiro precisa vencer também, até para aumentar essa sequência de vitórias, sequência de invencibilidade, criar números, né? É importante que o time vença e os jogadores que não venham jogando, não tenham oportunidade, tem essas minutagens aí para estar mostrando seu futebol e estar cada vez mais apto a jogar quando o Léo Jardim precisar. Um abraço para vocês, fui!